Mas isso tem um motivo. Sabe quando o homem toma um corno, é traído, e aí pra compensar, né, pra esfriar a cabeça, pra fazer se distrair um pouco, ele começa a ir pra academia, né, pra se superar e tal. Então, foi por isso que eu consegui fazer um grande treino hoje. Mas obviamente não foi porque minha mulher me traiu. Eu acho que minha mulher nunca me traiu, eu quero acreditar nisso, né? Mas assim, eu fui traído por um rapaz barbudo, alto, seco, que se chama Wagner Leonardo. Que filho da puta, né, velho? Que arrombado, velho. Bom, esse sou eu, depois daquele fatídico dia em que numa coletiva Wagner Leonardo chama o Vitória de time pequeno, né? Não com essas palavras, mas todo mundo entendeu o que ele quis dizer, né? Ele chama o Vitória de time pequeno, claramente. Então, o que antes era idolatria, era amor, sabe? Era carinho, era gratidão, passou a ser ódio, velho. Ódio. Perdão, senhor, desculpa por estar falando isso, mas nesse dia aí, quando eu gravei esse vídeo, o que eu sentia era ódio. Ódio de Wagner Leonardo. Uma semana antes desse vídeo, eu tinha colocado no meu Twitter que o nome do meu filho seria Wagner Leonardo. Então veja, era amor, assim, eu gostava muito dele. Era um jogador que representava a torcida, que dava raça, que gritava, era uf, não sei o quê. E aí quando ele não pôde jogar, ele foi lá pras imbatíveis, foi pra torcida e tal. Então, eu me sentia representado, velho. E o Vitória, sendo bem sincero, velho, o Vitória tava carente de jogador assim, sabe? De ídolos. Como o Oswaldo, como o Mateuzinho também e tal. Mas, sabe, eu gostava muito de Wagner Leonardo. Até, primeiro, ele forçar a saída. Todo mundo sabe que ele forçou a saída por causa de luvas, por causa do salário que seria maior e tal e tal. Chegou, inclusive, a falar com o Bahia, entrar em contato com o Bahia pra acertar lá uma negociação e tudo mais. E, depois disso, na coletiva de apresentação no Grêmio, ele chama o Vitória de time pequeno. E quando ele vai se retratar, ele piora ainda a situação, ele falou outra merda lá. Então, o que a torcida do Vitória ficou, o sentimento da torcida do Vitória foi esse. Foi de raiva, foi de ódio, porque nós fomos humilhados. Quem escutou a chacota, a resenha e tal no dia a dia, né, da história não se vende e tudo mais, fomos nós. Então, é um ressentimento, é uma mágoa que a torcida do Vitória ficou. Como foi o desempenho de Wagner Leonardo lá no Grêmio? Wagner Leonardo, desde o ano passado até hoje, não conseguiu se firmar no Grêmio. Não foi titular absoluto em momento algum. Inclusive, quando o Grêmio precisou dele, ele fez merda. Ele foi expulso em alguns jogos decisivos, umas 2, 3 vezes. Ele falhou em alguns momentos. Eu digo isso porque eu tenho um amigo próximo que é torcedor do Grêmio, que assiste os jogos do Grêmio, acompanha. E de vez em quando eu perguntava pra ele, né, dor de corno, né, pô, e aí, como é que tá? Ele falava, velho, tá ruim, tá mal. A torcida do Grêmio não tá com paciência com ele, a torcida do Grêmio não gosta muito dele. Vem falhando, não se firmou no Grêmio. E aí, num contato lá no final do ano passado, ele não quis vir, falou, não, porque o ambiente, não sei o que e tal. Beleza. Só que agora, sabe o que tá acontecendo, Wagner Leonardo? O Grêmio não tá pagando salário. Olha que ironia do destino, senhor Wagner Leonardo. Porque você saiu daqui pra receber mais e não tá recebendo nada. Salário atrasado. Aí agora, parece que tem uma negociação, agora parece que ele quer voltar, né? Sabe por quê? Porque aqui no Vitória, o Vitória não paga em dia, não. O Vitória paga antes do vencimento. O Vitória paga antes. Acho que é o único time da Série A que faz isso. Então agora é interessante vir pro Vitória, Leonardo. Quando ninguém te quer, quando tá tudo mal. Porque o time que te projetou no cenário nacional foi o Vitória. O que você deveria ter feito naquela coletiva era agradecer, era engrandecer, enaltecer o Vitória. Porque o Vitória te tirou de uma bosta lá de Portugal, de um time bosta de Portugal, trouxe pro Brasil e projetou pro cenário nacional. Então o mínimo, se você tivesse raciocínio, se fosse um pouquinho inteligente, o mínimo que você faria era enaltecer o Vitória. Poxa, não, um time gigante, um time que me projetou, um time que eu tenho muito carinho, o mínimo. Eu digo isso, velho, porque
Pô, se fosse eu não vou nem falar se fosse o Vitória, vamos olhar o esporte, né, pra não ter o clubismo aí envolvido. Pô, se eu me destacasse no esporte, fosse vendido pra um clube maior, né, eu ia chegar lá, eu ia falar, não, o esporte é gigante. O esporte é o maior clube, é um clube que tá no meu coração, é a torcida maravilhosa. Eu ia enaltecer. Eu não ia fechar essa porta, como você fez. Então a torcida ficou magoada, ficou chateada com você por causa disso. Porque você mijou na cabeça dos torcedores do Vitória. Você mijou na instituição Esporte Clube Vitória. E aí agora surge a notícia dessa possível negociação que está ocorrendo entre o Grêmio e o Vitória. Algumas pessoas lá da imprensa do Rio Grande do Sul já estão afirmando que há sim uma negociação, que há possibilidade. Por exemplo, aí esse rapaz, Lucas Melo, que é jornalista de lá. Grêmio confirma a negociação do Vitória por Wagner Leonardo. Há desejo do Vitória que o atleta retorne, estamos conversando, diz um importante dirigente. E aí, como é que seria essa negociação? Tem que envolver o valor que o Grêmio deve. Porque o Grêmio acho que não pagou nem metade dos 26 milhões. O Grêmio está devendo ao Vitória. E o Grêmio acabou de receber dinheiro do zagueiro aí que eles venderam, do zagueiro da base, o Vieri, né? Acabou de receber um bom dinheiro. Só que o Grêmio não pagou a Vitória. Então, esse valor, essa dívida, entraria na negociação e ele retornaria pro Vitória. Diante desse cenário, você vai me perguntar o seguinte. Pô, Vini, você que fez aquele vídeo e tal, que tava chateado, ódio no coração, não sei o que. Você aceitaria Wagner Leonardo de volta no Vitória? E aí, ó, preste bem atenção no que eu vou falar agora pra vocês não se atrapalharem. Diante do cenário do Vitória na Série A, diante do nosso elenco e da falta de zagueiros, eu aceitaria Wagner Leonardo de volta. Aceitaria. Sabe por quê? Porque ficar na Série A hoje é muito mais importante do que qualquer fala de jogador bostético. Ficar na Série A é a sobrevida do Vitória. Permanecer na Série A é extremamente importante para a saúde financeira do Vitória, para o projeto do Vitória, porque o Vitória quer se tornar. Então, ter um jogador como o Wagner Leonardo para compor o nosso elenco melhoraria, ajudaria muito. Com uma composição de elenco, aumentaria o nível, né, do nosso elenco, até porque nós não temos zagueiros, temos poucos zagueiros, na verdade. Hoje a gente só tem 3 zagueiros confiáveis, Kaká, Cândido e Brites, que acabou de chegar. Edenilson tá ajudando, mas ainda é jogador muito verde, é da base e tal e tal. Então a gente não pode contar assim muito com ele. Kaique, de vez em quando improvisa e tal, mas não é zagueiro. Então o Vitória só tem 3 zagueiros de origem, de ofício, que a gente pode contar. Então, com a chegada dele, né, isso ajudaria o nosso elenco, a composição do elenco. Porém, eu iria exigir 3 condições para a volta dele. Não seria só chegar aqui e jogar bola, não. Negativo. Eu exigiria 3 coisinhas para a volta de Wagner Leonardo. A primeira, uma retratação pública na coletiva de apresentação. Você, Wagner Leonardo, eu sei que você não vai assistir esse vídeo, mas você, Wagner Leonardo, você vai pedir desculpa para a torcida do Vitória. Não é dizer que foi mal interpretado, que não queria dizer, não. Você vai pedir desculpa pela merda que você falou. Pedir desculpa pra torcida, pedir desculpa pro elenco, pedir desculpa pros dirigentes, pro presidente, pro porteiro, pra cozinheiro, pro faxineiro. Vai pedir desculpa pra todo mundo pela merda que você falou. Segunda condição. Você vai chegar aqui para ser reserva de Luan Cândido. Porque eu estou vendo muitos torcedores também jogando Luan Cândido pra merda. Luan Cândido hoje é titular do Vitória. É um dos melhores jogadores em desempenho que o Vitória tem. Contra o Flamengo, o Luan Cândido foi muito bem. Soberano no jogo aéreo, cortou todas as bolas de cabeça e tal. Contra o Curitiba, deu uma assistência, porque ele é um zagueiro que faz ultrapassagem, que chega no ataque. Luan Cândido tá conseguindo sair bem com a bola, é um zagueiro canhoto, assim como você é, Wagner Leonardo. Ele é canhoto. Então hoje o titular do Vitória é Luan Cândido. Você vem para ser reserva, para ser utilizado quando nós precisarmos. E se nós precisarmos. Num contexto em que Luan Cândido toma um terceiro cartão, num contexto em que Luan Cândido se machuca, aí você entra, tá? Com o passar do tempo, se você for melhor que ele, você pode ser titular, claro, né? Se elevar o nível do time titular, beleza. Mas a princípio você vem para ser um reserva.
Ponha-se no seu lugar. E a minha última condição é a seguinte. Sabe o cão do Chaves, né? O poema lá do Chaves? Volta o cão arrependido, com as orelhas murchinhas, né? Com o rabinho entre as patas. Vai ser você no Vitória. Você vai chegar mudo e vai sair calado. Você vai chegar, vai treinar e vai pra casa. Vai direto pra casa. Você vai ficar quietinho, meu amigo. Quietinho. Porque a torcida não quer nem olhar pra sua cara. Não vai dar entrevistinha. Não quer entrevista pós-jogo. Não quer entrevistinha em podcast, né? Declarando amor ao Vitória, não sei o quê. Não quer entrevistinha pra jornal, pra não sei o quê. Você vai ficar quietinho. Você vai chegar, vai jogar sua bolinha e vai voltar pra sua casa. Você vai vir pra ajudar o Vitória, tá? Porque, olha, pra você readquirir a confiança da torcida, o amor da torcida, você vai ter que fazer o dobro do que você fez aqui. Você vai ter que correr o dobro do que você corria. Porque o torcida do Vitória ficou com uma mágoa profunda do que você fez. Porque a gente foi do amor ao ódio, né? Então, vai ficar, ó, no profile, vai ficar quietinho, não vai falar. Se for possível, nem chegue perto do juiz pra câmera não bater lá na sua cara, pra ninguém olhar pra sua cara. Tiver uma falta, alguma coisa, né? Nem chegue perto da bola pra não aparecer na câmera. Não vai dar entrevista pós-jogo. Braçadeira de capitão, nem chegue perto. Esqueça. Tem um monte de gente aí na sua frente. Então você não vai ser capitão do Vitória. Certo? Então essas seriam as condições para você retornar para o Vitória. E de tudo isso, de tudo que eu tô falando aqui, o que é que importa? Nada, porque eu não sou dirigente, não sou eu que tô negociando, eu não sou papelinho, eu não sou conselheiro, eu não sou nada, eu sou um torcedor, é uma opinião de um torcedor, de um professor, né, de geografia, dono de um canal falido, que não posta nada há 2 meses. Então a minha opinião vai valer de alguma coisa? Não vai valer de nada, né? É uma opinião que tá aqui na internet. Mas é isso. Se eu fosse dirigente, essas seriam as condições para você voltar, tá? As negociações estão aí, estão acontecendo. Não sei se vai dar certo, não sei se ele vem, não sei se ele não vem. Alguns já dizem que está encaminhado, outros não, outros que não é bem assim. O próprio presidente na coletiva disse que não tem nada, não sei o que. Eu não senti muita firmeza na fala dele. Mas a situação é essa, tá? A situação é essa. E se você voltar, você vai ter que correr o triplo, né, do que você corria aqui. Pra gente, pelo menos, suportar olhar pra essa sua cara de merda, tá? É isso aí. Tchau e até a próxima.